boa noite a todos. Vamos começar o nosso culto de celebração. E eu gostaria de ler o Salmo 135, que diz o seguinte: Aleluia! Louvem a Deus, o Senhor, vocês que são os seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor porque ele é bom. Cantem louvores a ele porque ele é bondoso. Aleluia. E eu sei que, como diz nesse salmo, nós estamos nas nossas casas, nós não estamos no nosso templo, né? Aqui na igreja, mas que a gente possa levantar agora a nossa voz, clamando a ele, adorando a ele, dizendo o quão lindo ele é, o quão maravilhoso ele é. Vamos apenas desfrutar da presença dele, vamos ter agora um período de louvor e que você se jogue nisso, que você tenha um tempo maravilhoso na presença dele, porque eu sei que ele tem algo para derramar sobre nós hoje. Amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Diga, eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Diga, Deus Emanuel. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, diga, Galileu. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, diga com toda a força do seu pulmão, Galileu. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Eu sou o teu desejo, és o meu amado. Eu tenho fome e sede de ti,
atraído pelo teu Espírito, eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável,
Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de celebração, culto de domingo, culto para a gente celebrar e receber de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa, especial para nós essa noite. Deus, Ele sempre trabalha, Deus sempre está falando, Deus está sempre agindo. Deus não se limita às crises, epidemias e tudo mais que vem a acontecer sobre o mundo. Ele continua no controle, Deus continua salvando, o seu braço não está encolhido para salvar e nem seus ouvidos encerrados para que não possa ouvir a nossa voz. E a gente vai celebrar hoje na presença de Deus, a gente vai se alegrar e engrandecer o nome de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer uma mensagem aos nossos corações, trará um renovo sobre as nossas vidas, o que Ele tem ministrado no meu coração esses dias, que Deus, em meio a essas batalhas, Ele não está de forma nenhuma alheio à condição que nós estamos vivendo, às lutas que nós estamos enfrentando. Pelo contrário, Ele é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é Ele o nosso abrigo e a nossa força em todo o tempo. O Deus que é fiel em todo o tempo. A gente pode contar com sua fidelidade, a gente pode contar com o seu amor. A vida de Deus, ela permanece sobre nós e nada pode alterar a palavra de Deus, as promessas de Deus, o amor que Deus tem por nós. Pelo contrário, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Antes de ler a palavra, eu queria que a gente orasse para que Deus estivesse preparando os nossos corações para a palavra que Ele vai trazer para nós nessa noite. Amém? Feche aí os seus olhos, se coloque na presença de Deus, deixe o Espírito Santo te tocar nessa noite, deixe que Deus venha agir na sua vida. Eu tenho certeza que a presença de Deus já está aí com você, como está aqui comigo. Amém? Santo Deus, nosso Pai, nessa noite nós queremos consagrar de verdade, Senhor Deus. Apesar de todo aparato, Senhor, apesar das luzes, apesar desse meio que nós temos usado, Senhor Deus, para transmitir a mensagem, trazer ensino, trazer edificação, trazer encorajamento, que o Teu Espírito seja o autor de tudo, seja aquele que conduz a mensagem, seja aquele que pela unção me torna capaz de entregar a mensagem que está no Teu coração, e que hoje seja uma noite conforme o Teu coração, que o reino de Deus venha sobre a nossa realidade, que vidas sejam alcançadas, Senhor Deus, que o Teu povo, Senhor, seja arrebatado a um lugar de transformação, a um lugar de intimidade com o Senhor, que o Teu povo seja edificado, que os nossos corações possam ser incendiados pelo fogo do Teu Espírito, Senhor Deus. Em nome de Jesus, traz um alimento fresco. Meu Deus, em nome de Jesus, opera maravilhas nessa noite. Alcança, Senhor Deus, o mais necessitado, Senhor Deus. Alcança, Deus, o que está mais longe, do mais longe ao mais perto. Que hoje todos sejam tocados pelo Senhor, ou que pela nossa fé a gente possa Te tocar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra aí sua palavra, abra aí a Bíblia, o seu smartphone, e nós vamos ler a passagem que está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amém? Essa passagem fala do efeito da chegada de Jesus em Israel, a forma que Ele começou o seu ministério, a forma que Deus operou através da vida dele. Na verdade, Jesus, Ele chega de voadora sobre as portas do inferno. Jesus chega tratorizando as obras do diabo. A cidade em que Jesus entrava, ou até mesmo os templos onde os religiosos se reuniam,
Jesus expulsava os demônios, ele curava os enfermos e trazia um ensino do qual todos se admiravam. Esse era o grande efeito de Jesus. A luz veio e as trevas não compreenderam. Na verdade, Jesus dissipou as trevas. Não foram poucas as vezes em que Jesus escorraçava, né, os demônios das cidades onde ele entrava. E o Evangelho, ele tem esse efeito, né? O Evangelho, ele é o poder de Deus para trazer salvação, né? E é interessante que até aqueles que iam com o intuito de achar algum erro em Jesus, né, trazer algum tipo de acusação, eles iam com um intuito e saíam com outro, né? Eles diziam: nunca ouvimos alguém falar como ele falou, nunca vimos alguém fazer o que ele faz tudo perfeitamente bem, ele faz com que o cego veja, ele faz o surdo ouvir, ele faz o coxo andar, tudo que ele faz é maravilhoso, né? E os ensinos que Jesus trazia, até os religiosos se contorciam, né? Porque Jesus, ele quebrava os paradigmas. Jesus, ele alcançava desde o mais jovem até o mais velho. Ele alcançava qualquer classe social. A sua mensagem era uma mensagem simples, mas era uma mensagem poderosa, era uma mensagem transformadora, né? E ele veio lançando os fundamentos do reino e ninguém pôde impedir ele naquele tempo, como até hoje o reino continua avançando. O Evangelho, aonde chega, a salvação chega, a luz chega e as trevas saem, né? As portas do inferno, elas são destruídas por causa desse Evangelho. O Evangelho é Deus agindo, né? É Deus salvando, né? O Evangelho aponta para um Jesus transformador, misericordioso, um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que faz novas todas as coisas, né? O Evangelho, ele mostra um Deus totalmente diferente daquele que Satanás tenta vender, né? A mentira satânica de que existe um Deus que está apontando o dedo, um Deus que está sempre acusando. Pelo contrário, o Evangelho aponta para um Deus Pai, a um Deus misericordioso, a um Deus que se importa com o pobre, com o necessitado, um Deus que se importa com a dor, com as frustrações, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus cheio de misericórdia. As páginas do Evangelho estão cheias de porções aonde revelam um Deus amoroso que ama a humanidade, um Deus que se importa, um Deus que olha pessoas individualmente no meio da multidão. O Evangelho é a boa nova para o homem. O Evangelho é a boa notícia de um Deus que está perdoando, um Deus que está chamando a salvação, um Deus que quer dar vida eterna, um Deus que quer dar vida abundante, né? E esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho não é religião, o Evangelho vai mostrar relacionamento, o Evangelho vai mostrar vida, né? Jesus tocando pessoas que ninguém queria tocar, Jesus pegando pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada, Jesus transformava em pescadores de homens, como foi o caso de Pedro, né? Um homem simples, e tantos outros como pescadores, né? Homens do campo, em que Jesus atraiu e transformou. Aqueles qual ninguém dava nada. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um sonho, Jesus dava valor, e quando Jesus continua dando valor a todo aquele que existe, toda a humanidade. Deus tem um plano específico e uma obra específica na vida de cada pessoa. E como em várias passagens, eu quero falar sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher em que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Essa mulher, ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e nada pôde resolver o seu problema.
ela vivia fraca. Essa mulher, por causa dessa hemorragia, ela vinha sofrendo muito, né? A religião não podia fazer nada por ela, como não fez, né? O dinheiro não pôde fazer nada por ela. Até os profissionais da época da saúde não puderam fazer nada por ela. Mas ela ouviu falar que Jesus estava na cidade. Ela ouviu falar sobre Jesus. E imediatamente ela correu até Jesus. Mas ela viu diante dela um obstáculo muito grande. Havia uma multidão diante dela. Mas isso não foi capaz de paralisar a fé daquela mulher. E ela foi, eu imagino que abaixada, empurrando, e a multidão comprimindo Jesus, talvez atrapalhando ela chegar até Jesus. Mas a palavra de Deus fala que ela toca nas orlas de Jesus, e imediatamente o mal que estava sobre ela deixou. Saiu o poder de Jesus, é o que diz a palavra. Jesus procurou no meio da multidão quem tinha tocado, e ele pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos, essa multidão inteira, e o Senhor pergunta: quem tocou? Mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E essa mulher, ela foi totalmente restaurada. E o que eu quero trazer como lição é que diz a palavra, ouvindo ela falar de Jesus, ela passou a multidão. Então, que maravilha! O sofrimento dessa mulher, sofrimento de 12 anos, foi completamente cessado. Ela foi totalmente restaurada, curada, em um dia, ao encontrar-se com Jesus. Esse é o grande diferencial. Às vezes a gente procura em vários lugares solução, às vezes a gente bate várias portas, às vezes a gente encontra o conselho da multidão e cede. Mas essa mulher, ela deixa uma lição de fé poderosa. Ela vai até Jesus, não importa a multidão, não importa a fraqueza que ela estava sentindo, ela com toda a sua força, ela foi buscar a salvação. E outra coisa que eu consigo enxergar nessa palavra é que às vezes a gente está esperando Jesus vir tocar. A gente está esperando que Jesus venha e faça o milagre. Mas nós devemos provocar os nossos milagres, nós devemos tocar Jesus. A gente tem que se mover, não é apenas ouvir, é ouvir e se mover, é ouvir e tomar uma atitude, é ouvir e correr aos pés de Jesus. Se você tem algum mal sobre a sua vida, se você está passando por qualquer tipo de dor e sofrimento, faça como essa mulher, enfrente o problema, corra até Jesus, vai até os pés daquele que tem todo o poder, dele vai sair poder e vai te tocar, vai mudar a tua história, assim como mudou a história daquela mulher. Ela foi completamente restaurada. Às vezes a gente fica usando desculpas. Quem nunca escutou a desculpa mais velha que existe quando recebe um chamado para Jesus? Quando Jesus me tocar, aí eu vou para a igreja, aí eu me converto, aí eu viro um homem de Deus. Já ouvi também muito, quando chegar o meu tempo, quando chegar a minha hora. E isso é papo furado, isso é mentira, né? Deixa de besteira, deixa de onda, isso não existe, né? Nós é que precisamos de Jesus, nós é que precisamos de salvação, nós que precisamos despertar em fé, em atitudes e correr para o Senhor, clamar, invocar Jesus. E Ele virá, e Ele nos tocará, porque Jesus, Ele tem interesse em nos tocar, é a sua obra, Ele é abençoador daqueles que o buscam. E Jesus, Ele é especialista em transformar as nossas frustrações, as nossas maldições em bênção, nosso fracasso em sucesso, né? Eu sou um caso desse, né? Eu acho que não existia ninguém que se achasse tão fracassado quanto eu me achava antes de conhecer o Senhor, né? Na verdade, eu joguei a toalha, né? Eu sofria calado, mas eu achava que Deus amava todo mundo, mas não me amava.
Eu achava que meu companheiro seria realmente a desgraça, não é? Um insucesso. Até que eu conheci o Senhor, até que eu entreguei a minha vida a Ele, até que eu larguei tudo por Ele, entreguei totalmente meu caminho ao Senhor. E verdadeiramente e realmente Ele transformou o meu viver. Ele mudou a minha história. Ele me deu sonhos, me deu planos. Como diz Salmos, Ele liberta os presos para a prosperidade. Deus me deu família. Deus me deu uma nova história. Né? E como é bom poder frustrar os planos do diabo. Né? O diabo achava que eu ia ficar ali derrotado, como ele pensa a respeito de muitos que estão me ouvindo. Acha que você vai ficar na gaiola, acha que você vai ficar nas trevas. Mas quando Jesus chegou, Ele brilhou e raiou uma grande luz. E toda a treva foi dissipada. Toda a treva ela foi destruída, porque onde Jesus chega, as trevas saem. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E o interessante é que Deus ele nos livra, nos salva para que a gente venha salvar. Ele nos liberta para que a gente venha libertar. A festa de ABC de Noa, ela foi feita no salão de festa da Sonho Doce. Só mistério, né? Sonho Doce é coisa de crente. E lá eu encontrei com o proprietário da casa, né? O dono da Sonho Doce. E eu me identifiquei, disse que conhecia o sobrinho dele. E quando ele soube quem eu era, ele disse: meu irmão, você não sabe a alegria e a dívida que a gente tem com você. E ele começou a falar a respeito do testemunho do sobrinho dele, como a família hoje se alegra com a libertação dele, da forma que Deus libertou ele das drogas, da forma que Deus mudou a vida dele. Hoje esse irmão é casado, um homem de Deus, é um empresário, é um homem cheio da graça. E enquanto ele ia falando, interessante que nessa mesma semana eu tinha passado por momentos muito difíceis, né? Sabe, uma sucessão de dias difíceis, aquele dia mau que a Bíblia fala. E quando ele começou a falar da gratidão que ele tinha, isso realmente me tocou e me consolou. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, falando, né? Me agradecendo, e não foi diferente, eu também comecei a chorar e se alegrar em Deus, né? A gente começou a falar do amor de Jesus, começou a falar da graça de Deus. E é assim, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. Eu não tenho um pingo de vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Não tenho vergonha do Senhor. Não tenho vergonha de dizer que eu sou filho de Deus, que eu amo Ele, que eu não amo o mundo, que eu não sou do mundo. Vergonha nenhuma, pelo contrário, eu tenho orgulho, eu me glorio em Deus, porque nada se compara à vida que eu tenho hoje em Cristo Jesus. E não só eu, e todo aquele que um dia conheceu e tem perseverado nos seus caminhos. O que precisamos entender é que Jesus ele tem interesse no fraco, no forte, no rico, no pobre. Jesus tem interesse no homem, na mulher, no pecador, o mais pecador e o menos pecador. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Existe um lugar especial no coração de Deus para o pecador arrependido, para aquele que se chega a Deus humilde, reconhecendo o pecador. Agora, infelizmente, para o pecador que permanece no pecado, para esse Deus não tem resposta nenhuma. Mas mesmo um pecador inveterado, por pior que seja, ainda que ele se afaste de Deus, ainda que um dia ele tenha fechado a porta para o Senhor Jesus entrar, se ele se mover para Deus e se converter e clamar pelo Senhor, Deus terá misericórdia dele, entrará em sua vida, mudará a sua história, trará sobre esse todas as recompensas conquistadas na cruz por Jesus Cristo. Quando um certo homem que tinha lepra se aproximou de Jesus a fim de ser curado, pediu para que Jesus o curasse, Jesus não apenas
o curou, Jesus o tocou. Jesus restaurou a saúde, Jesus tocou aonde ninguém queria tocar, onde ninguém tinha coragem de tocar. Jesus se aproximou daquele que ninguém queria estar perto. E esse é o amor de Deus, é o amor incondicional. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o Deus autor da vida. Esse é o Jesus que estava na criação com Deus e que se fez carne para justamente desfazer as obras do diabo e alcançar esse mundo tão carente da graça, tão carente do amor. Ele continua salvando, ele continua operando, esse mesmo Jesus que alcançou o leproso, né? É o mesmo Jesus que alcançou aquele cego que era mendigo, que saiu gritando ao ouvir falar que Jesus estava ali. A palavra de Deus diz que ouvindo falar que Jesus estava ali passando, ele larga tudo e vai ao encontro de Jesus e se depara com a multidão. E a multidão queria calar a voz daquele cego, calar a fé dele, abafar a esperança dele, dizendo: cale-se, deixe de perturbar. E a multidão, ela não sabe muito sobre Jesus. Na verdade, ela sabe quase nada a respeito de Jesus, de quem realmente é Jesus. Jesus não é só um fazedor de milagres, um curador. Jesus, ele é a porta da salvação. Jesus é o pão da vida. Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Jesus, ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, né? Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Jesus é o Cristo, né? E esse homem, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, conforme as Escrituras. E Jesus para, e a multidão para, e todos ficam atônitos, porque Jesus deu ouvidos àquele simples mendigo que era cego. E Jesus vai até ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele: eu quero ver. E naquele momento Jesus o tocou, e ele veio a ver, e ele veio a enxergar. E agora aquela multidão que mandava o cego ficar calado, estava gritando, glorificando a Deus, exaltando, pulando na presença de Deus. É exatamente isso que a fé faz. A fé, ela contagia, né? Onde Jesus passa, a alegria tem que chegar. E eu creio que em momentos como esse que nós estamos vivendo, a gente tem que tirar os olhos da multidão. A gente tem que colocar os olhos em Jesus, a gente tem que correr até Jesus, e a gente tem que mostrar a Jesus: Jesus, aqui que está doendo, não é? Eu tenho sido renovado diariamente, através da oração, através da súplica, através da adoração, né? Como canta uma irmã que todo mundo conhece, a irmã Cassiane, né? Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor, né? O inimigo se levanta, mas tem que cair, e a gente continua levando a nossa cruz até o fim, né? Então não dê importância à multidão, né? Faça como fez a mulher, faça como fez o leproso, faça como fez o cego, e a gente vai ter o mesmo efeito sobre a nossa vida. E eu tenho uma boa notícia para você, né? Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. O mesmo evangelho que foi pregado para eles, o mesmo Jesus que foi apresentado para eles, o mesmo Jesus que ele ouviu falar, é o mesmo Jesus que eu estou falando para você hoje. É o Jesus que tem poder de mudar a tua história. É o Jesus que tem poder para curar as tuas enfermidades. É o Jesus que tem o poder de te salvar. E salvação, ela engloba tudo: alma, corpo e espírito. Jesus quer fazer uma obra plena na sua vida. Jesus quer trazer vida abundante sobre você. Ele é poderoso para fazer isso, né? Jesus, ele é aquele que salva, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo e com poder. Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele quer te envolver nos braços de amor dele. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil o teu caminhar, ainda que você esteja cansado, ele é poderoso para te renovar. Ele é poderoso para te dirigir, te levantar. Ainda que você tenha se desviado, ainda que a sua fé esteja apagada, ainda que você tenha abandonado o barco, hoje é o dia que Deus fez para transformar a tua história e você conhecer o autor da vida e ser firmado na rocha.
e ser um homem inabalável, uma mulher inabalável, um homem de fé e uma mulher de fé, um homem à semelhança de Jesus, um homem abençoado em todas as coisas. É isso que o Evangelho faz na vida de quem recebe com fé a mensagem. Amém? Em 1 João diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Eu percebo que Deus, Ele move de todas as formas para que o mundo seja salvo por Ele, para que a mensagem do Evangelho seja espalhada por toda parte, né? Foi a ordenança que Jesus deu a nós, seus discípulos, e aos primeiros discípulos: vão por todo mundo, preguem as boas notícias a todo mundo e ensinem a guardar o que eu tenho ordenado. Deus tem interesse em que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Infelizmente, irmãos, o inimigo, ele cegou o entendimento dos descrentes e dos que vivem na desobediência, a fim de que eles não enxerguem essa luz poderosa, essa luz libertadora, a fim de que o homem não receba a paz. O diabo está sempre vendendo uma mentira, dizendo que Deus não se importa com ele, de que a vida com Deus é uma vida sem graça. Pelo contrário, a vida com Deus é realmente uma aventura, é uma vida dinâmica, é uma vida de crescimento, é uma vida de segurança, é uma vida de paz. Eu tenho recebido e sei que todo aquele que anda com Deus tem recebido de Deus restauração, misericórdia. Como é bom, irmão, ser guardado pelo Senhor. Como é bom ser alvo da graça, alvo do amor de Deus, né? Deus, Ele é zeloso, Deus guarda os seus. Deus opera maravilhas dos seus. E é interessante, como não se bastasse Jesus ter nos salvado, além de escrever o nosso nome no livro da vida, que é a coisa mais importante dessa vida, Ele ainda nos acompanha. Ele se torna o nosso companheiro, Ele se torna o nosso amigo, Ele se torna aquele que está ao nosso lado, aquele que nos dá o seu favor diariamente, aquele que nos ensina o caminho que nós devemos andar. E a palavra de Deus diz que isso não vai acabar, é até a consumação dos séculos, é até o dia de Jesus, né? E se você ouvindo a mensagem do Evangelho, de um Deus que te ama, que é apaixonado por você, que entregou o seu Filho para te salvar, e você quase se tornou cristão, você quase se converteu, infelizmente, você quase foi salvo, você quase alcançou misericórdia, você quase se tornou filho de Deus e herdeiro de Deus. Infelizmente, você tem que entregar o seu tudo. É tudo ou nada. Deus é um Deus de aliança. Agora, se você ouviu a mensagem, se você entendeu que precisa de salvação, que você precisa de Salvador, e no coração você recebe Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, se você entende o preço que foi pago na cruz, o sacrifício de Jesus por você, para que você tivesse perdão pleno, e confessa Jesus como Senhor, e clama a Ele por salvação, meu irmão, imediatamente você é salvo, e há festa nos céus. Jesus disse: vinde como estais. Ele veio buscar o que estava perdido. Jesus, Ele não quer saber do seu passado. O passado Ele lança no mar do esquecimento. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de novo e faz novas todas as coisas. Uma folha em branco, uma vida nova. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não deixe para aceitar Jesus no leito, quando a sua força se foi, quando o seu melhor se foi. Dê hoje o seu melhor para Jesus, né? Pense em agradar a Deus e viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Não deixe que o inimigo venha te enganar. Não deixe que o inimigo venha roubar o melhor da tua juventude e o melhor da tua força, né? Eu pensei por muito tempo, eu sou novo demais, no final eu aceito Jesus, e quase morri, quase me arrebentei. Infelizmente, muitas vezes eu sou chamado para ir no leito, no último suspiro da pessoa, para que ela conheça o Senhor, e não desfrutou de coisas maravilhosas que Deus tinha para ela nesse tempo. Deus tem guardado heranças para você. Deus tem maravilhas para realizar na sua vida e através da sua vida. Deus deseja te abençoar hoje, te transformar hoje. Deus quer transformar as trevas em luz
sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus quer entrar com vida nova. Esse é o evangelho da salvação, essa boa nova do reino de Deus. De um Deus que te ama, um Deus que te quer bem, um Deus nos céus que olha para você e deseja mudar a tua história. Ainda que você já tenha aceitado Jesus, você pode viver coisas extraordinárias de Deus. Deus quer te levar às alturas e ao crescimento. E eu vou te dizer, o evangelho, ele envolve renúncia. Seguir Jesus, conhecer o Senhor envolve perdas, mas nenhuma perda se compara ao ganho que nós temos da parte dele. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Né? O que é que adianta ser famoso, ser conhecido, ter muitos amigos, fazer o que quer, achar que tem uma liberdade e no final ter a triste resposta da parte de Deus: eu não vos conheço. Infelizmente, são muitos que entram por essa porta, a porta da perdição. E esse não é o plano de Deus. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Todas as passagens do Evangelho apontam para um Deus que transforma, um Deus apaixonado, um Deus que quer ter relacionamento com você. Deus não está te chamando para uma religião. Deus está te chamando a um relacionamento pai-filho, por meio de Jesus. O sangue dele te capacita e me capacita a ter intimidade com ele, a conhecer a sua palavra e conhecer todas as heranças guardadas para nós em Cristo Jesus. E nesses tempos de crise, Deus ele tem sido refúgio e fortaleza. É o tempo que Deus tem dado. Infelizmente, alguns sinais como esses não são capazes de fazer com que corações se quebrantem e se voltem para o Senhor. Eu fico triste em ver isso. Antes de chegar na igreja, 2 carros fazendo pega, e as pessoas ainda não despertaram para um Deus que salva, para um Deus que está chamando ao arrependimento. E essa era a mensagem de Jesus: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele é o único que pode trazer salvação. Não há outro nome dado entre os homens no qual importa que sejamos salvos. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E Ele é poderoso para mudar a sua história. Como é que você está? Como é que está seu coração? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Você tem certeza que está no centro da vontade de Deus? Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu quero orar por você. E o mesmo Jesus que operou no passado está hoje aqui, olhando para você. Pelo seu Espírito, Ele pode te tocar e te libertar plenamente de todo o mal. Amém? Feche seus olhos comigo e vamos orar. Eu quero orar e ministrar na sua vida. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tão grande salvação, por esse amor que nos alcançou, por sonhar sonhos ao nosso respeito, por esse evangelho que alcançou as nossas vidas, por nos atrair a uma intimidade, Senhor. Deus Santo, eu te peço em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor entre, Senhor Deus, por essas portas, alcance essas vidas, Senhor Deus. Ministre cura, ministre paz, Senhor. Que toda dor seja destruída em nome de Jesus. Que toda aflição de espírito, que toda amarra maligna, que todo medo, hoje, na autoridade do nome de Jesus, seja quebrada em nome de Jesus. E que o teu povo venha desfrutar, Senhor, das maravilhas do teu reino, do poder que emana do Evangelho, da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do poder do Espírito. Senhor Deus, esteja alcançando cada ouvinte, Senhor Deus, cada pessoa que com os olhos fechados está com o coração diante de Ti e clamando: Deus, vem na minha história. Deus, hoje eu te toco pela fé, que o Teu poder venha sobre mim e me transforme plenamente. Eu quero ser, Senhor Deus, alcançado pelo poder do Evangelho. Eu quero, Senhor, andar contigo. Muda a minha história. Se você fez essa oração, e talvez você nunca tenha feito ela antes, se você ainda não tinha certeza da sua salvação em Jesus Cristo, no momento em que você chamar: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados,
nessa mesma hora, o Senhor Jesus vai entrar na tua vida. O Espírito de Deus vai te selar e vai mudar a tua história, dia após dia. E nós estamos aqui como igreja para te acompanhar, para te ensinar, para andar junto, para ser família. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Senhor nos dê uma semana rica e abençoada, uma semana de muita intimidade com Ele, de muita experiência. Deus está esperando, Deus quer ser buscado por você. Então, não espere Deus te tocar, provoque o seu milagre, toque o Senhor, né? Ele vem tornar as trevas da tua vida em luz. É isso, dia após dia, nós podemos contar com o nosso companheiro, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago Por amor a mim. poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, nova vida, nova história. sangue derramado, preço que foi pago Por amor a mim. poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim.
vamos para outro momento do nosso culto, a ceia do Senhor. Queria que você já se preparasse com os seus, você que está me ouvindo agora, pegasse seu pão, pegasse seu suco de uva, né? Esse símbolo que é profético, né? Porque a gente vai fazer isso até que o Senhor volte. E eu vou ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 e 23. Onde o apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa mesa, ela é cheia da graça de Deus, cheia da misericórdia, né? Porque quem poderia participar da mesa pelos seus próprios méritos, né? Jesus disse: essa aliança é feita no meu sangue, né? E esse pão é o meu corpo, né, que foi traspassado, né? A cruz moeu, né? Jesus ele foi furado, né? Ele teve seu lado perfurado. Tudo isso para cumprir a obra de salvação pela minha vida e por sua vida, né? O sangue derramado que destrói toda escrita de dívida que havia sobre as nossas vidas. Sangue que nos capacita e nos torna sermos filhos de Deus, né? Entrar com ousadia diante do trono da graça e receber graça, favor, misericórdia em todo o tempo. E não só isso, irmãos, a coisa mais importante, ter o nosso nome escrito no livro da vida, arrolado nos céus. Amém? Então, nesse momento, você pode fechar seus olhos e fazer uma oração de agradecimento a Deus, pensando nessa obra que Jesus fez, nessa obra de salvação, nessa obra de amor, essa obra que nos atingiu, que mudou a nossa história, que nos trouxe vida, que nos trouxe paz. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças, te louvar pelo precioso sangue de Jesus vertido na cruz pelas nossas vidas. De fato, Senhor, nós não somos merecedores de tão grande amor, de tão grande salvação, mas o Senhor escolheu nos amar, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos criou e o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, para uma vida abundante, uma vida nova. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela obra que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e continuará a fazer. Até o dia do Senhor, nós te damos graças pelo teu corpo, que por nós foi traspassado, e pelo sangue derramado, para destruir toda a escrita de dívida que estava sobre as nossas vidas e nos tornar salvos, filhos de Deus, um povo teu, um povo adquirido, um povo comprado, transportado das trevas para o teu reino, para o teu amor. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E eu queria chamar todos que estão aqui fazendo parte, trabalhando na obra de Deus, né, que estão aqui nos bastidores recebendo. A gente tem Samuel aqui, que tem trabalhado, feito a obra de Deus, né? Esse momento não é menos espiritual porque a gente tem câmera, porque a gente tem luz. E se sirvam, né? E façam isso em memória do Senhor. E vamos trocar os nossos cálices, como a gente sempre faz aqui. Deixa
te abençoe. Paz. Então, meu irmão. Irmão. Deus te abençoe. Toma essa no caso. Podem comer do pão todos e tomar do cálice. Glória a Deus. Vamos passar para a parte que também é tão espiritual quanto as demais. Chegou o momento de a gente entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? É uma área que às vezes é tão sensível de a gente tocar por causa de tantos abusos. Mas a palavra de Deus fala de recompensas sobre a vida daqueles que são diligentes nessa área, né? Sobre aqueles que dão. E eu quero trazer uma passagem que está em Lucas 6, versículo 38. Diz assim, na verdade é o próprio Jesus falando: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E como a gente aprende, né, que não só no Velho Testamento aqueles homens tiveram prosperidade, né, eles conseguiram destruir o poder do devorador na vida deles, como também no Novo Testamento, né, os donativos que eram enviados aos discípulos que fizeram as primeiras viagens missionárias. O próprio Senhor Jesus tinha mulheres da sociedade que abençoavam o seu ministério com os seus recursos, né? E o reino deve avançar. E Deus, Ele nos abençoa para abençoar. Nós temos que guardar esse princípio e talvez se livrar de avareza, né? E ser diligente e responsável com os recursos que o Senhor nos dá, né? Então chegou a hora de a gente dizimar e ofertar. Se é dízimo, a 10ª parte, né? E se é oferta, oferta ao Senhor. Se o Senhor colocou no teu coração uma quantia, um valor, então você vai receber aqui, né, o QR Code e a conta da nossa igreja. Você pode estar fazendo transferência ou usando o QR Code, né? Então não deixe de participar, abençoe essa obra e eu tenho plena convicção que não é barganha. Deus continuará abrindo as portas para você, porque sabe que você é uma mão abençoadora, né? Uma mão em que Ele pode contar para o reino dEle. Que Deus te abençoe nesse momento, né? E te faça realmente muito próspero na área financeira, em nome de Jesus. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos sempre atualizando, colocando lives, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós estamos também no Instagram. Se atualize, seja edificado, né? Se alimente, né, da palavra de Deus. A sua fé com certeza vai ser edificada. E é dessa forma que nós temos encontrado para estarmos mais juntos, né? Então nos siga aí, se liga e vamos se conectar. Deus te abençoe.